Com o Binks, você descobre todas as informações e soluções da sua empresa para aprimorar a administração estratégica dos negócios nos mínimos detalhes. Binks, Business Intelligence. É mais que intelligence. Olá, Tank Talkers! Hoje é um daqueles dias que o coração tá assim, acelerado. Essa corzinha cor-de-rosa que tá aqui é em homenagem ao mês do Outubro Rosa. Eu tô com uma pessoa que eu tava esperando tê-la aqui na nossa bancada há tempos. O coração tá acelerado porque a admiração por ela é grande. É Karine Catani, do Grupo Impulse. Tô assim, com a voz trêmula e vou entrevistá-la assim, sozinha nessa bancada, nesse início de programa, até trazermos mais outra convidada ilustre, Karine. Você tá aqui do meu lado, não acredito. Finalmente, né? Até que enfim nos encontramos. Uma honra estar aqui com vocês, viu? Uma satisfação imensa. Te acompanho já faz um tempo. Admiração grande. É um mercado difícil, né, Karine? Para Desafiador. nós, meninas, mulheres. Eu não gosto muito de levar essa bandeira, assim, meninas, para esse mercado. Mas não tem como a gente não dizer isso, né, Karine? Não tem como. Quando a gente sobe lá e dizem, mas é uma mulher. Nossa, mas é uma menina. Mas, e quando dizem, Aritana, todo mundo acha que pode ser um homem, né? E quando aparece, é uma menina, ou pela voz, ou por esse timbre forte, sempre acham que vai aparecer um menino. Sim. E dizem, nossa, mas é uma menina. E quando eu vi você tão forte, tão imponente, e você apareceu pra mim do nada no meu Instagram, porque o Instagram, né, sugere pra gente pessoas do meio, né, do ramo de postos, você apareceu pra mim do nada, assim. E eu falei, deixa eu ver essa menina, deixa eu assistir. E comecei a te assistir com o seu tema, assim, tão forte, tão imponente, e nos levando adiante. Gente, e comecei a curtir, quanto mais eu curti, mais você aparecia pra mim. Quero ter ela na minha bancada. Quero ter ela na minha bancada logo. E aí mandei pro Genilson. Genilson, você conhece essa pessoa? Ele disse, claro, Karine. Quem não conhece Karine? Eu falei, como que eu não conhecia antes? Onde que ela tava? Tava escondida ali nos bastidores, como assim? Exatamente. Aí começamos a conversar. E daí em diante a gente se tornou, eu posso dizer, amigas, Com né? certeza. Da Conexão rede da primeira social. vez. Começamos a conversar pelo WhatsApp e pelo telefone. E eu tinha esse sonho de ter você aqui. Nossa, e que muito honra. Obrigada por ter vindo lá de tão longe, viajado, para sentar aqui do meu lado. Eu vim contente, eu tava esperando também, porque eu já te sigo já há algum tempo, e quando vocês fizeram esse projeto, eu já achei magnífico, porque é algo diferente, ainda mais tendo duas pessoas do ramo e uma mulher, gente, extraordinária, toda poderosa, então isso já me atrai, né, porque iguais atrai iguais, né? Uhum. Até esqueci agora. Mas eu fiquei te seguindo e até a gente encontrou lá aqui no evento que teve aqui, né? E eu falei, rapidamente você estava corrida no dia, eu falei, gente, que mulher fantástica, Pois né? e foi assim, acredita que eu já te seguia e a gente se encontrou, essa vida nossa é tão louca, né? Que eu não me veio na cabeça que era a pessoa. Não associou. E depois, como é que eu pouquinho, perdi a oportunidade de saber, de ligar aquilo, assim, que é uma loucura quando a gente se encontra nesses eventos, né? Não dá tempo nem de respirar. Sim, e aí eu fiquei, nossa, meu Deus, como assim que eu encontrei com a Karine no evento e não assimilei quem era a pessoa? Agora já estamos
Best agora já... Sim, agora minha patrocinadora master. Yes. É, nossa patrocinadora master do podcast, onde a gente vai estar aqui, ó, coladinha com a orgulho. gente. A gente tem muito orgulho dessa marca e tá aí com a gente para todo lado. E vamos Exatamente. viajar muito mais por este Vamos. Brasil. Demais, a gente vai levar do Oiapoque ao Chuí. Vamos, e tem novidade vindo por aí também. Vamos contar aqui no decorrer do programa. Novidades. Né? E aí eu já vou seguir aqui com uma pergunta para você. Qual a importância, Karine, da fidelidade do cliente para os postos de combustíveis e como a sua tecnologia apoia esse objetivo? Legal, boa pergunta, Aritana. Quando a gente pensa no mundo do revendedor, a gente tem ali basicamente de pouco tempo para cá, a gente tem realmente trazido a fidelização do modo de fidelizar mesmo. Antigamente, não muito tempo atrás, quando o revendedor ia fazer algum tipo de programa de fidelidade, era assim, abasteça tanto, ganha uma ducha, ganhe isso. Era algo muito mais simples que, de fato, talvez você usar uma única estratégia é muito desafiador você conseguir fidelizar um cliente. Então, o entendimento do revendedor não estava muito abrangente. Então, a gente tinha esse desafio. Quando a gente chegou nesse mundo aí, quando chegou a fidelização realmente, né, que é até um pouquinho diferente ali até de outras fidelizações, por exemplo, dos Estados Unidos, que eles já usam cuponeria, eles vivem, né, de cupom, etc. Aqui no Brasil a gente fez de um modo um pouquinho diferente. Só que o maior desafio é o quê? Quando a gente vende commodity, né, posto de combustível é commodity, então a gente tem um desafio ainda maior, porque qual que é a primeira coisa que você vai fazer para fidelizar o cliente? Então, a gente até, quando a gente estava conversando ali agora há pouco, eu fiz até uma tríade ali, uma pirâmide, que eu até vou mostrar um pouquinho mais para frente, que a gente não pode fazer uma coisa só, não funciona. Então, a importância é o revendedor entender isso. Então, a gente tem que tratar desde a ponta até a retaguarda. O que é a ponta? É o teu atendimento. Primeira coisa é ter pessoas bem qualificadas. Não adianta você ter o melhor sistema de fidelidade, a melhor plataforma de fidelidade do mundo e você realmente não tratar a sua ponta. Então a gente fala, né, a gente tem aqui, por exemplo, você tem o teu telefone da marca Apple, por exemplo. Se você for lá na loja da Apple, você pode ver que a estrutura da loja é simples, ou seja, é linear, é clara. Você chega ali no balcão, você pode ver que os balcões são mais altos, porque os vendedores ficam em pé, te atendendo para poder ficar de igual para igual, e você faz a sua compra ali, você já é fidelizado no ato que você chega. Então, é totalmente pensado para isso, porque o atendimento, ele já é a primeira coisa que você vai ter de diferencial. Então, traduzindo para a área de postos, basicamente, eu cheguei com o meu carro, eu tô com um salto, por exemplo, isso é muito, eu dou muito de exemplo, porque eu amo um salto, né, nós mulheres adoramos um salto. Eu chego em um posto de combustível, primeira coisa, vai me atender, completo tanque, duas coisas que eu já olho, né, primeiramente o atendimento, e o segundo, se eu tiver que descer para poder ir lá na loja, em algum outro lugar, pagar, teve uma situação que eu tava até com um tornozelo machucado, eu machuquei no dia, eu fui pro evento, então torci, foi até na Expo Postos aí, a última que teve, eu torci, meu pé ficou bem feio, parei no posto, ele falou, senhora, eu sinto muito, tem que descer. Eu falei assim, moço, eu estou com o pé torcido. Ele falou, realmente, eu tive que descer mancando. O constrangimento, né, a dor. Exatamente, para poder pagar, e já, assim, eu já coloquei, falei, gente, não é um lugar que eu voltaria, de fato. Então a gente tem que ter uma tríade, então é o atendimento, né, a gente ser realmente consciente do que a gente quer fazer, então a gente tem que ter estratégia e pessoas realmente para poder fazer acontecer, que é o que a gente estava conversando agora há pouco. Então a tríade basicamente são, primeira coisa, o atendimento, estratégia e ser intencional para realmente fazer acontecer. Então acho que isso é muito importante os revendedores atentar com isso, porque não é só cashback, não é só desconto que você vai fidelizar teu cliente, não. Então a gente tem vários perfis diferentes, a gente tem um público mais sênior, dependendo de uma região, que ele não vai, por exemplo, baixar um aplicativo, não vai querer baixar, ele não está muito atento à tecnologia, então a gente tem que saber segmentar, e como a gente sabe segmentar, é entender o seu público-alvo. Então a tríade basicamente é essa, é o atendimento, estratégia e ser intencional, você tem que conhecer muito bem qual o teu público-alvo e saber como chegar até ele para poder ter a estratégia correta. Então, a importância é imensa para você poder realmente fidelizar de verdade o seu cliente.
Gente, eu adoro quando a gente traz alguém aqui que fala sobre o trabalho e o produto deles, mas também fala o que eu mais pontuo, né, no meu trabalho, nos treinamentos. Se preocupa com o atendimento, com a execução do que ela está entregando. Ela tem uma plataforma, ela tem um aplicativo, ela trabalha com tecnologia, mas Amo. ela quer ver isso acontecendo, né? Ela não vai só entregar a tecnologia, ela quer saber como é que a tecnologia vai rodar. Porque de que adianta ela vender isso para o revendedor, para o dono de posto? Ah, tá aqui, vamos lá. Isso aqui é a melhor plataforma, a melhor tecnologia, é o melhor aplicativo, mas como isso vai acontecer? Parabéns, né? Como isso vai acontecer? Que geral tá cheio disso no mercado, né? Tá cheio de gente querendo resolver rápido, mas não existe isso. Não Não tem como dinheiro dá, rápido, né? E também não como é que tem. isso está acontecendo? Como é que isso vai operar lá na pista? Como é que isso vai estar na mão do frentista? Como é que isso vai estar na mão do idoso? Como é que o senhorzinho que tem um celular que não é um Apple? Como é que isso funciona na mão de um Android que quase não está tendo atualização direito mais? Né? A Exatamente. gente tem que pensar nisso. Como é que isso vai funcionar na mão de um celular que às vezes não está de última geração? E acontece muito, principalmente num certo tipo de público, que, por exemplo, é o caminhoneiro que está na estrada, que eles querem, basicamente, é um público já que quer um resgate rápido, que é o que? Um prato feito, um energético, um café. Então, assim, você tem que conhecer muito o seu público e a fidelização, o principal foco da fidelização, muitas pessoas acham que normalmente eu falo muito isso. Ah, eu vou dar o desconto, ou seja, liberar um passivo, que é um passivo que a empresa Aham. tem, né? Mas o principal é a base de dados, é você ter as pessoas, o que elas consomem, o que elas podem consumir, o perfil delas. Então, isso entra muito também na inteligência de dados. Por isso que a gente tem que ser muito intencional com isso. A gente tem que trazer, ajudar o revendedor de fato a ter acesso a essas informações e como tratá-las. Então, isso é extremamente importante, porque o principal é isso. É onde você vai levar o teu cliente, que às vezes ele não sabe o que ele quer. Às vezes ele tem uma rotina, igual a gente fala, cara crachá, cara crachá. Quando você tem o dado, por exemplo, o motorista passa, ele pega um prato feito, depois ele pega um Kinder Ovo e leva para viagem, ele pega um brinquedinho. O que você vai entender? O motorista pode ter um filho. Aham. Então, às vezes ele quer sacar o pegue e saque, paga essa conta aqui para mim. Então, ele pode ter esposa, pode ter uma casa com família. Então, você já vai pegando aquele hábito de consumo e já vai, opa, deixa eu fazer aqui, ó, brinquedo, ganho. Então, você vai redirecionando principalmente para onde você tem mais margem. Então, aí que você tem que trabalhar muito bem a inteligência de dados, que é o principal para um sistema de fidelidade funcionar, é isso, é você entender os dados que você tem na sua mão. Então, mais uma vez, aquela ideia que a Ari fala lá nos treinamentos. Customização. Postos de rodovia, às vezes não são, às vezes não, maior parte não são iguais. Aquele cliente de um determinado estado consome de um jeito, de outro lugar consome de outro. Não adianta você montar uma loja de conveniência e o produto dessa região do estado é a mesma coisa que está naquela gôndola. Você tendo um aplicativo, um sistema que te mostra como é que seu cliente comporta aqui, te ajuda quando você tem uma rede. Na Exatamente. compra, você, dentro da rede, sabe como é que a sua rede vai fazer a compra para essas lojas de conveniência e vai sortir a loja da maneira correta. Até o local, basicamente. Às vezes você tem um local, a gente não pensa muito estrategicamente no visual, né? A gente como marketing, né, a gente tem que pensar em tudo, né? E o visual é uma das principais características que a gente vai também suprir a necessidade do cliente estar comprando ali. Então, você pode ver que mercados, tem os chicletes, salgadinhos, itens de mais margem, eles colocam ali perto. Então, por que não também colocar o brinquedo ali? Pode ser que você salte as vendas do seu brinquedo, pode ser que você pegue ali e coloque um outro produto ali específico. Então, eu falo muito isso, a gente tem que ter informação para a gente ser intencional e estratégico. Então, a gente tem que sempre realmente entender nosso público, como você falou muito bem colocado, a questão do consumo é diferente, cada lugar é totalmente Completamente diferente. diferente, até o atendimento é diferente. Eu brinquei muito, eu falei pra Carol que tá comigo, eu falei assim, gente, o goiano aqui,
Gente, que delícia. A gente chegou, assim, é outra vida. Toda vez que eu venho aqui, eu me sinto muito bem à vontade, porque onde eu moro, né, eu moro praticamente em São Paulo e Uberlândia, é diferente o atendimento. É bom também, só que aqui é mais aconchegante. Então, é diferente. Então, cada cidade, cada estado é de um jeito diferente e as pessoas consomem de jeitos diferentes. Nem todo mundo é igual. Eu gosto muito de falar isso nos treinamentos. E eu gosto muito de utilizar essas ferramentas para ajudar na forma do atendimento, na forma das mensagens, na fidelização para aproximar o cliente, para compra, para não deixar na mão dos colaboradores a compra, naquela compra intencional. Tipo, eu acho que eu vou vender melhor isso. Eu acho que eu vou vender melhor aquilo. Eu gosto de chocolate Nestlé. Não é o que eu gosto. É o que mais vende de acordo com o que as ferramentas estão me mostrando. Então a gente já tem isso para nos apontar e a gente precisa começar a utilizar a nosso favor, Exatamente. né? Então eu já trabalhei com essas ferramentas e eu sou uma apaixonada. Então se eu vou ficar aqui conversando com você, vai ser uma propaganda louca. Então vamos lá. E aqui eu vou fazer outra pergunta que é bem parte disso. Como a tecnologia pode ajudar os postos de combustíveis a criar experiências mais personalizadas para os clientes? É o que a gente estava bem meio que dizendo. Sim. Gente, quando a gente fala de UX, né, até só para poder até abrir um pouquinho, eu vou falar do meu mundo, né, do Grupo Impulse. Qual que é a principal minha preocupação, até por ser head de marketing, né, e também, como eu também faço designer, eu me preocupo muito com isso. Quando a gente vai oferecer uma experiência para o usuário, ela não pode ser cansativa e não pode dar o benefício da dúvida. Então, se você for ver basicamente, né, você entra num site, geralmente você vê planos lá, né, plano light, plano intermediário, plano premium. Então, geralmente, se você for ver a estrutura, é sempre 3 opções, é sempre cores, né? Às vezes você quer que o cliente feche no plano do meio, você colocar uma cor mais saliente, mais quente. Então, assim, às vezes, quando a gente vai trazer isso para o revendedor, a gente tem que também ajudá-lo, né, a ter essa experiência, trazer essa experiência para o consumidor dele. Então, a gente tem que ter uma experiência fácil. Então, vamos falar basicamente da plataforma de fidelidade. A gente tem que ter uma experiência fluida, uma experiência fácil. A gente tem que ter realmente, pensar que vários consumidores não têm muita, igual a gente falou do público sênior, não tem muita experiência com o aplicativo. Então, imagina você colocar vários botões, vários cliques até ele chegar aonde ele tem que chegar. Então, a gente tem que pensar em facilitar a vida do revendedor para ele poder facilitar a vida do cliente dele, que fica mais fácil, fica mais fluido. Então, essa questão da experiência, a gente começa já no designer, já começa já basicamente no designer. E vamos voltar novamente pela ponta. Então, atendimento já é uma experiência do usuário, então já a ponta sempre vai ser a mais importante. Tem outro colega nosso aí, um beijo aí pro Borja, um querido. O Borja fala muito isso nos treinamentos dele, questão do atendimento, questão da pessoa ser muito bem capacitada. Isso é o pontapé inicial, porque essa galera que vai ser a porta de entrada. É igual aquelas modelos de passarela, né? Tem as modelos que lançam a coleção, tem que ser aquelas modelos com a cara da marca. É a mesma coisa. Então, a gente tem que pensar nessa experiência fluida que é a ponta e depois a gente já pensa já na usabilidade do cliente, desde quando ele vai abastecer, quando ele vai pagar na loja de conveniência, pagar ali no posto e finalizar ali com a fidelização dele, que é o quê? Fluido. Ele tem que ter... A gente faz muita pesquisa, eu sou viciada. Eritana, eu vou falar que eu tenho um vício por leitura e por pesquisa de estudo. Eu sou viciada. Meu parceiro, eu tenho que falar aqui, gente, eu tenho que falar sobre ele. Meu parceiro de bancada, Janilson Alves, meu Deus do céu. Toda vez que eu encontro com ele me dá um livro. Eu falei pra ele, meu Deus do céu, chega, já tá bom, porque senão daqui uns dias eu não faço mais nada da vida, eu não dei conta de ler os livros que ele me deu. Ele é desse colocar o livro em dia. Não, e aí toda vez que ele vinha, põe um livro aqui em cima. Eu falei, o que você tá querendo com isso? Que eu não faço mais nada da vida? Só leio o dia inteiro. Sou eugenista dos meus, adoro. Nossa senhora. Então, eu sou viciada também em fazer pesquisa de mercado. A gente tem a paixão em Impulse Dados, que é uma ferramenta, uma plataforma que nós temos. A gente coleta dados de mais de 500 bases de dados, a gente faz coletas de informações para trazer essas pesquisas de dados para os clientes. Então, uma dessas pesquisas que a gente fez, a última vez que a gente fez foi em maio, cliques, qual que é o fluxo que o cliente vai chegar até ele conseguir o que ele quer.
Então, a gente resumiu que a gente tem, para o cliente poder ter o que ele quer, ele chegar naquele resultado final, ele não pode ultrapassar 3 segundos, porque senão ele desiste. Ou ele fica muito mais tempo ali naquela fila ou naquele recinto. Então, o máximo é 3 segundos. Então, o que a gente fez? A gente otimizou a nossa plataforma para que ele consiga fazer grande parte das operações, mais 70%, em até 3 segundos. Então, se você, por exemplo, acessar a nossa plataforma, nosso aplicativo, por exemplo, em menos de meio segundo você já gera um voucher. Você já consegue resgatar o que você quiser, o que tiver disponível para a categoria que você pertence. Entendi. Se você quiser, por exemplo, transformar a pontuação em cashback, ele já 2 segundos, basicamente. Eu clico no botão e ele já faz a conversão de acordo com a sua compra. Então, ele já captura a compra ali e já faz a conversão automática. Então, a gente tem um lema que não pode passar grande parte, no mínimo 70%, tem que ser no máximo em 3 segundos. Então, a gente preza muito isso, porque a gente pensa na ponta. Não pode ter fila, não pode parar. Então, assim, a nossa preocupação principal é essa. Então, isso tudo entra na experiência aí do Tem que ser consumidor. fluido, né? O atendimento tem que ser rápido. Sim. Vamos para a próxima pergunta. Quais são os desafios mais comuns que os postos de combustíveis enfrentam ao tentar implementar programas de fidelidade? É um desafio. Olha, Aritana, basicamente, quando a gente vai implantar Você já dirige uma Ferrari? Não. Nossa, Te queria. aconselho, não sei se aqui em Goiânia tem, mas quando você for lá em São Paulo, vamos comigo lá, a gente vai alugar, tem um lugar que a gente aluga lá no Interlagos, que a gente consegue andar, ficar aí de 0 a 100 rapidinho. Uma experiência sensacional. Eu entrei na Ferrari, primeira vez, foi uns anos atrás, eu entrei na Ferrari e não sabia o que fazer. Não tinha a mínima noção do que eu tinha que fazer. Você ficar lá embaixo, o banco assim, lá embaixo mesmo, é uma experiência sensacional, só que eu travei, chegava a tremer. Veio o instrutor do lado, né, porque ele primeiro sai com você e depois você dirige. Aí ele ficou meia hora para poder me mostrar como eu pilotava, porque você não pode nem falar que você está dirigindo uma Ferrari, você pilota uma Ferrari, como se fosse moto mesmo, pilotar. Como você pilota uma Ferrari. Ele ficou 30 minutos me explicando o que faz, como que eu chego de 0 a 100, como que eu acelero tudo. Aí eu te falo, grande parte do desafio do revendedor, ele tem uma boa ferramenta, pode ser, às vezes ele quer investir muito numa ferramenta potente, só que ele não sabe como começar. Porque ele não é especialista nisso, ele não é especialista em fidelidade. Você concorda? O revendedor, ele sabe vender combustível, ele sabe botar preço. O que ele sabe fazer muito bem feito é assim, ó, eu sei, se você perguntar para qualquer revendedor, ele vai falar quanto que ele vende, qual que é a margem de contribuição dele, qual que é o markup dele, qual que são a subcategoria que mais vende, qual que é o produto que mais vende tal horário, qual que é o preço, ele já sabe que o preço do barril tá X e que vai chegar, que o combustível dele provavelmente vai subir daqui 2 dias e que no final de semana ele vai precisar comprar 2 caminhões porque vai acabar o combustível dele. É a vida dele. A vida dele não é fidelizar, não é entrar na parte de marketing, não é entrar na parte ali de realmente captar cliente. Então, a principal coisa que a gente tem que se preocupar é, se eu dou uma ferramenta para você, eu tenho que fazer uma consultoria. Não existe eu entregar aqui para você esse copo e falar se vira. Não posso. A gente não pode chegar no cliente e dar uma ferramenta para ele, seja das mais simples, eu tenho que ter uma estrutura, eu tenho que ter uma consultoria, e não adianta falar, gente, que não tem como não dar consultoria, deixar o cliente se virar, porque não é assim que vai funcionar. Gente, eu fiz uma pergunta que ela buscou lá dentro de mim, assim, porque isso acontece demais, né? Mas, muito. Eu tenho viajado o Brasil agora, vocês estão vendo muito aí eu viajando. E eu tô assistindo isso acontecer demais. Demais mesmo. E a gente tá vivenciando uma época, uma nova era nos postos de combustíveis que vão fidelizar. É a era da fidelização. Não tem mais jeito. É a era dos dados. Acabou. Quem não fizer, vai ficar para trás. E a minha frase, vocês vão ouvir todo dia, vai beber água limpa quem tiver. Exatamente, quem beber primeiro. Isso. Então, assim, só que tá acontecendo demais de entregarem e irem embora. Entrega pro dono de posto, coitado.
e vai embora. E aí precisa que vá lá para ensinar esse funcionário do dono do posto, que tá lá na pista, que não sabe nem ligar o computador direito, entendeu? O frentista, o líder Imagina. da pista, o encarregado da pista, cada lugar da região do Brasil, eles chamam de um nome, né? Sim, PV, etc. Então, eles ficam... Aí o que acontece? Não é que eles não querem fazer, eles se escondem. Até um medo também, né, de fazer errado, enfim. Às vezes eles até querem fazer, mas por medo de fazer alguma coisa errada e errar, às vezes, o preço do combustível. Isso é muito sério. Muito sério. Isso é tão sério que ao ponto de, tipo, se eles erram lá um preço, eles geram um prejuízo. Então, algumas empresas vendem e vão embora. Sim. E fica ali aquele negócio parado, e parabéns, porque toda hora eu tô vendo sair da sua boca que você quer estar lá, que você quer estar lá, que você quer estar lá, que você vai voltar, e que você tá dentro, e que você tem gente dentro. E, pessoal, uma empresa que fala isso toda hora tem credibilidade, né? Pra mim, é de tirar o chapéu, porque, meu Deus, eu morro de dó, porque chega no posto, eles estão com o olho desse tamanho, com medo, você pergunta pra eles, como é que funciona? Aí eles colocam a mão, não sabe se põe a mão no bolso, se põe a mão aonde que põe, e fala assim, eu não sei como é que eu te explico. E eu tenho a dor da pista muito, você já viu que eu gosto muito de frentista. Sim. E aí eu sento lá junto e falo, meu filho, vamos ligar lá e vamos tentar entender como é que funciona. Eu não vou sair daqui enquanto eu não te ajudar. Sim. Isso faz total diferença. Você ter alguém que queira que as coisas aconteçam. E a questão, quando a gente fala a questão de plataformas, fidelização como um todo, a gente sempre vai voltar nesse mesmo assunto. É um treinamento, é a questão de dados, por exemplo. A gente tem, eu gosto muito de falar do Impulse Dados, porque com ele a gente tem algo mais estratégico e mais palpável para poder mostrar para o revendedor. Por exemplo, eu consigo ver os concorrentes dele, qual que é o preço que ele pratica, eu consigo ver qual que é a média de prática na região, qual que é a média de desconto na região, qual que é a média do consumo do cliente ali, dos consumidores na região, faixa etária. Então, quando a gente chega no cliente, a primeira coisa, o que a gente tem que fazer? Eu falo muito isso porque o cliente, ele nem vai ter tempo para fazer isso. Então, a gente fez algo diferenciado no mercado, para quê? Para poder falar assim, ó, a gente faz barba, cabelo e bigode. Então, tá aqui, ó, sistema de fidelidade, aqui você pode fazer isso e aquilo, você tá aqui a tua concorrência aqui ao redor, tá aqui o teu público, esse aqui é o teu público-alvo. Então, a gente já entrega basicamente pronto, só que a gente não só entrega, a gente vai lá, ó, vamos fazer uma promoção disso, vamos fazer uma estratégia daquilo. Muitos dos clientes, eles têm a questão de não saber quanto vale um preço, ou o preço do ponto, e nem quanto vale o cashback. A gente vai lá, ó, cadê a sua margem de contribuição? A gente faz até a parte de puxar o relatório do sistema dele, um DRE, uma posição de liquidez. A gente tem um auditor dentro da empresa, né, que ele é especialista nisso. E a gente pede esse relatório e fala, ó, isso aqui você pode praticar no máximo X de desconto, isso aqui o seu ponto vai valer tanto, esse seu cashback só pode valer tanto para esse item, para essa subcategoria. Então a gente faz toda uma gestão mercadológica para o cliente que vai até a parte contábil. Então, assim, o contador, ele chega ali, basicamente, ele não precisa fazer nada, a gente já entrega os dados para ele já busca o relatório já do passivo, que querendo ou não, inicialmente um sistema de fidelidade é um passivo, né? E então ele já tem todas essas informações. Então a gente preza muito para deixar o cliente tranquilo, para realmente quando ele pegar, que é até um terceiro mês mais ou menos, ele vai conseguir seguir, porque ele já se ambientar, ele já vai ter esse amparo. Então a gente tem que amparar o cliente. Não vamos falar só de sistema de fidelidade, a gente tem que falar como um todo. A gente não pode fazer só o que o cliente nos contratou para fazer. A gente tem que fazer sempre mais, porque a gente vai ajudar o cliente, e é isso que a gente quer. A gente quer que o cliente tenha sucesso. Então, para o cliente ter sucesso, a gente tem que fazer sempre muito mais do que o cliente legal. poderia fazer. É uma empresa que ganha com o cliente, mas quer que o cliente ganhe muito mais com eles. Quero que meus clientes fiquem milionários, quero bilionários, sair na capa da Forbes. Muito legal isso, gente. E trocando em miúdos, a empresa vai lá, pegar na mão, ensinar, fazer e acontecer. É o que eu acho que tem que acontecer, sabe, Karine? Sim. Você trabalha com marketing. Sim. Que eu acho primordial nesse ponto. Eu trabalho com marketing e era o que eu fazia na rede que eu trabalhava. Ensiná-los como é a estratégia para o alcance lá dessas promos, né?
como você vai ser assertivo nas promos, igual você explicou, quanto você pode dar ali naquele cashback, ou numa promoção, ou numa pontuação, o que quer que seja a sua promo dentro desse aplicativo, que eles podem escolher, né? Sim. Como eles vão fazer essas promos lá dentro. Tem rede que faz cashback, tem rede que faz por desconto, depende do que ele quer entregar. Então, assim, quando tem um marketing que entende, que pode segurar na mão e acompanhar também é legal. É uma equipe que acompanha. Parabéns, mais uma vez, Obrigada. parabéns. É muito difícil de enxergar isso em empresas que vendem o app, o programa de fidelidade, né, um sistema de fidelidade, que quer estar do lado também, que é só vender, entregar e falar, faz aí com a sua equipe de marketing. Porque uma rede também tem uma equipe de marketing, né? Sim, com certeza. Às vezes nem sempre, a gente tem até redes grandes, que não tem marketing, né? Tem aquela pessoa que ele é analista, mas não chega a ser realmente uma parte, porque o marketing, quando a gente fala, a gente até brinca, né? O marketing é uma estrutura, é um guarda-chuva gigantesco, né? Então, quando a gente chega no cliente, a gente entende o que ele tem, o que não tem, para a gente poder entregar de fato o que ele precisa. Que é outro ponto que a gente vai falar daqui a pouco, que a gente fala do que o cliente pede e o que o cliente precisa, né? Então, a gente sempre vê isso muito bem. Agora vamos para segurança. Como a segurança de dados é tratada em sua plataforma? Considerando as informações dos clientes e seus hábitos de consumo. Perfeito. Essa pergunta sensacional. Estamos vivendo essa época, né? Tô todo mundo muito preocupado. Eu assisti de um outro querido Paulo Tavares, fez uma live aí, acho que foi anteontem, falando da questão da segurança da LGPD em si, né? Quando, lá em 2017, 2018, quando se estava começando a falar de LGPD, a gente já tinha uma preocupação muito grande já, a gente nem tinha empresa ainda, eu era funcionária, só que na empresa que eu estava já tinha uma preocupação muito grande, porque estava mudando ainda, não tinha isso, não tinha aquilo, estava ainda se fazendo a norma, né? Então não tinha nem criado a Agência Nacional ainda, de dados, proteção de dados. Então, o que a gente fez? Em 2020, quando a gente montou nessa startup, né, quando a gente começou bem pequenininho lá atrás, eu tive uma sorte, fui muito abençoada, não posso nem falar que foi sorte, né, eu fui muito abençoada por pessoas extremamente competentes, que são os meus sócios, que trabalharam também em empresas grandes, na área de transportador, outro na área de banco, outro na área de postos mesmo, né, um dos meus sócios, inclusive, teve posto de combustível muitos anos, então vive isso. Então, quando a gente chegou, quando realmente foi o marco, vamos trocar, vamos realmente fazer a LGPD acontecer, a questão da segurança de dados está tudo dentro algo bem amplo. Primeira coisa que a gente foi fazer foi pegar o nosso jurídico, na época era bem pequenininho, né, nossa empresa, mas a primeira coisa que a gente foi fazer foi fazer a certificação. É até engraçado te falar, porque a nossa empresa, ela começou, como eu posso dizer, de trás para frente. Até para vocês poderem entender melhor, foi algo bem, bem dinâmico. A gente não tinha nenhum produto, a gente não tinha nada, tá? A gente abriu empresa fazendo consultoria. Não tinha produto, não tinha Promoflex, Frotaflex, não tinha nada. Não tinha Impulsidados, não tinha nada. A gente abriu a empresa prestando consultoria para revendedores, né? Que é o nosso know-how. Quando a gente abriu, a primeira coisa que a gente foi fazer, em vez de a gente já criar um produto, foi estruturar os nossos serviços. Então, a gente foi estruturar banco de dados, a gente foi estruturar segurança da informação, a gente foi estruturar normas e a gente foi estruturar, no caso, pilares de segurança. Então, o que a gente fez? Na época, teve até um consultor nosso aí, ele até brincou, falou assim, vocês, assim... se eu fosse vocês, não faria isso agora não faz nem sentido, vocês não têm nem ainda produto. O que a gente fez? A gente fez certificação, a gente montou um serviço, né, na época, com um servidor de dados, né, a gente estruturou os pilares realmente de segurança de dados. Então, a gente trouxe uma criptografia bancária já, a gente nem tinha o produto, a gente tinha, né, claro, a plataforma, a gente não tinha ainda estruturação para deixar já vender, né, já colocar para rodar, a gente só tinha o MVP. A gente já estruturou, a gente trouxe um especialista que trabalhou muitos anos no Banco Itaú, então ele trouxe essa expertise de criptografia de dados. Essa é a primeira questão da segurança. A segunda é dos dados. Então a gente já foi estruturar na LGPD, já fizemos certificação, já vimos tudo que era possível para poder fechar as arestas, porque a LGPD, na verdade, a segurança de dados ela é muito ampla.
Eu estou falando de dados de clientes, mas eu também estou falando de dados dos clientes dos meus clientes. Eu também estou falando de um prejuízo que pode ser causado se o cliente ficar sem essa segurança. Uhum. Então, a gente estruturou isso desde a parte de serviços, pessoas, porque pessoa também é uma fonte de informação, né? Ela deixa escapar. Então, por exemplo, todo mundo que entra, que é parceiro ou funcionário, ela tem que ser certificada em LGPD, tem que ter o intuito, já tem que ter a expertise no caso de segurança de dados, né? Segurança da informação. Então, isso a gente já nasceu, sem ter nem produto na praça, a gente já nasceu assim. Legal. Então, até o nosso contrato, o primeiro contrato que a gente fez na época, que foi com um grupo muito grande, que é o maior grupo de postos de combustível do Brasil, quando a gente foi atendê-los, a gente já chegou com um contrato que nem eles não esperavam também na época. Eles, a gente, vamos fazer essa consultoria aqui, o contrato, porque geralmente não é contrato nesse meio, né? Fica solto, me contrata aqui, me paga e tal. Não, é contrato de sigilo, de informação, tudo que eu vou passar para você, tudo que você vai passar para mim. Então, isso é um padrão que a gente leva muito a sério. Então, tanto que até só para poder aproveitar aqui o gancho, nós temos 7 produtos próprios, né? E a gente preza por essa questão de segurança e também redundância. Hoje mesmo, nesse final de semana mesmo, a gente tem uma capacidade ali de clientes, né? Quando chegou agora em 54%, né, do nosso serviço, a gente já está migrando para um serviço que tem 3 vezes a robustez que a gente tem hoje, que é o AWS, né, da Amazon. Então, a gente está migrando esse final de semana todos os clientes, que daí eles vão ficar ali, basicamente, a gente pode receber 10 vezes o número de clientes que a gente tem hoje, que a gente vai ter ali todo o serviço, e também a gente tem a consultoria parceria ali com a Amazon. Então, isso a gente leva muito a sério. Que legal, muito bom. Essa pergunta com essa resposta brilhante gera mais confiança ainda. Vamos lá, mais uma pergunta pra gente chegar numa novidade, que eu tô doida pra chegar na pergunta da novidade. Como a gestão de frota evoluiu ao longo dos anos e quais inovações recentes têm impactado ao setor? Olha, Aritana, eu vou te falar com alegria, uma alegria imensa de responder essa pergunta. Primeira questão de frota, é até engraçado você falar, antigamente primeiro que, vamos falar de frota, a gente já fala de posto de rodovia, né? Posto de rodovia é o quê? É um banco, né? Nossa senhora, posto de rodovia é milionário. É um banco. E até, eu não vou falar um pouquinho de números do setor, mas a galonagem é louca. É louquíssima. E quando a gente fala, para quem não é claro que, né, aqui a gente está falando para revenda, mas quando a gente fala num varejo, se eu chegar hoje, por exemplo, para um outro varejista que não tem nada a ver com o posto de rodovia, falar assim, você sabia que tem uma tal da carta frete, de uma nota prazo, de um cheque troco? Pô, o que é isso? Fiado no varejo não existe mais. Agora, o posto de rodovia, ele tem um capital de giro gigante, né? Ele banca ali a estrutura brasileira assim como ninguém, né? Ele banca, né? Eu falo que ele banca muito o Brasil, né? É incrível. Totalmente. Caminhoneiro ali, frota. Então, eu falo, né, a questão do frotista, ele basicamente, a questão do frota, eles têm muito, não tem como não ter, né, por exemplo, você chega e você é uma transportadora, eu sou um posto, se eu não aceitar o que você está disposto a fazer, eu tô fora. Ele vai procurar um posto ali mais para frente da rodovia. Que se propõe a fazer. Exatamente. Então, a gente não tem muita escolha, carta frete não vai acabar, não tem como, isso aí, já projetos não existe, não tem como. E a questão é como que a gente traz isso de uma forma mais para o posto sobreviver melhor, para a gente ter um capital de giro melhor, ou para a gente poder ter realmente uma saída melhor. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode tentar trazer mais clientes estratégicos para, por exemplo, um posto, uma rede de postos, né? E a gente tentar trazer clientes mais, basicamente, que nem estavam pensando em estar lá, clientes que, de repente, que nem imaginaram, mas tem lá na rota. Então, a gente tenta trazer esses clientes para realmente tentar aumentar o volume, né? E a gente tentar trazer também um pouquinho mais de receita para ter um capital maior, né? Eu posso já falar já um pouquinho do nosso produto? Já pode abrir já ou quer esperar um pouco? Eu tô doido para ouvir logo. Vamos lá, gente. Tem um novo produto vindo aí. Eu tô doida para falar o nome dele, deixa eu falar. Fica à vontade, fica bom. Né? Eu tô doida para falar, para soltar esse nome aqui da minha boca. Gente, o novo produto que a Impulse, o Grupo Impulse, né, tá soltando aqui pra gente, pro mercado
que eu tava doida pra ter ela aqui na minha bancada, dizer, chama Spartacus, né, Karine? Isso mesmo, Spartacus. E ela vai contar pra gente aqui agora do que se trata e o que o Spartacus promete pro Brasil. Conta pra gente. Conto com muita felicidade. Vamos lá. Vamos lá. O Spartacus, basicamente, Aritana. Vou te chamar de Ari, tá, Karen? Pode chamar de Ari, já tô me sentindo em casa, à vontade. Pode. Adorei, gente. Ela me chamou de Ari. Pronto, viramos amigas. Ari, o que acontece? O Spartacus, a gente tem, lembra que eu falei que a gente tem uns sócios, né, que veio de transportador, ele fez um sistema de transportador, então ele vivia nesse mundo, né, e assim, carta frete, cheque troco, desenvolver aquilo. A gente chegou no consenso que o que a gente pode fazer para ajudar os revendedores. Então, a pergunta é, como eu posso ter mais clientes qualificados, que não adianta eu pegar e entrar em contato com um cliente que não vai passar na minha rota, não faz sentido, e como eu consigo trazer eles para dentro do posto. Porque, geralmente, se você perguntar para o revendedor, ele sabe quem são os clientes dele, e quais não são. Faz ideia. A pergunta que eu fiz ali agora há pouco, que eu perguntei para você, até vou fazer essa pergunta para vocês, revendedores, vocês sabem qual é o market share de vocês, de clientes? Vocês já pararam para pensar qual que é o potencial que vocês podem chegar? Então, assim, eu já fiz várias perguntas para o revendedor e fica até meio aberto, né? Então, o que a gente faz? A gente traz essa fatia de mercado que o revendedor pode ter através da plataforma. Então, como é que funciona em cenários práticos? A gente instala câmeras em locais estratégicos no pátio do posto e virado para a rodovia. Então, a gente tem a inteligência artificial que configura a entrada e saída dos veículos e também a câmera que fica para o lado de fora. Então, a gente tem ali o recuo, né, que é por lei que a gente tem que colocar um recuo ali da rodovia, então a gente coloca essa câmera para capturar. O que essa câmera faz? Ela captura veículos de até 130 km por hora, aí você coloca, por exemplo, se você quer, como ela captura tudo, aí você coloca lá na inteligência, na plataforma, que você quer só capturar veículos com mais de, por exemplo, 9 metros de comprimento, 5 metros de comprimento, daí ele entende que é caminhão, carreta, e ele já vai capturando. Muito bom. O que ele faz? Ele captura a marca, né, ele captura a cor, tudo, e captura a placa do veículo. Quando for essa placa, quando ela vier para dentro da plataforma, ela entra no nosso CRM Spartacus, né, e a gente vai fazer a tratativa dessa placa. Então, o que acontece? Como a gente tem conexão com o Senatran, Detran, várias plataformas, o que a gente vê, o que a gente busca? Isso também é muito importante para a questão da LGPD, como a gente trata isso, tá? Que é bem importante também deixar aberto aqui para o público. Legal. O que a gente faz? Quando for pessoa física, quando a placa ela bate lá e verifica, por exemplo, se tem essa informação que é uma pessoa física, ela não traz o dado da pessoa física, ela só verifica, isso aí é uma pessoa física, ele já descarta. Se ele vê que essa pessoa física, ela já tem legítimo interesse ou ela já tem consentimento prévio, que é o quê? É quando ela já faz parte ele já é um cliente seu, basicamente. Então, quando tem esse consentimento prévio, que é o quê? Às vezes ele tá lá no Promoflex, por exemplo, já é um cliente de fidelidade, ele já tá lá na base do cliente, ele já, é um cliente, aí ele traz a informação, aí ele já entra para dentro. Daí ele fala, o teu cliente passou tal hora, tal data e não abasteceu, não consumiu nada. Se você tiver mais postos ali durante o trajeto que esse veículo passou, esse caminhão passou, o veículo em si, se você, por exemplo, tiver 3 postos naquela rodovia em Anguera, por exemplo, ele fez a leitura aqui, já te deu. Ele fez a leitura do segundo posto, o carro seguiu, o caminhão foi embora, não parou. E ele viu aqui que o terceiro posto ele também não parou. Ele, cliente pode estar evadindo, ou seja, a probabilidade é de X% dele estar evadindo da sua rede. Que legal! Aí você já fica de olho, falou, o que você pode fazer? Você já pode disparar já automaticamente uma mensagem falando para ele, olha, você tem uma promoção exclusiva para você, tem isso, tem aquilo, e você pode também configurar o time, se você tiver, você coloca lá no mapa lá o gancho, que é os locais, e você já pode disparar já no segundo posto. Se ele passou no segundo, antes dele chegar pro terceiro, ele calcula a média de quilometragem que ele tá correndo, e quanto tempo ele vai demorar para chegar no terceiro posto, para ele já disparar essa mensagem entre o segundo e o terceiro posto, para dar tempo dele ir pelo menos no terceiro posto, tentar consumir. Então, ele tem essas inteligências, ele tem várias formas de você poder configurar para que você não deixe realmente aquele cliente não consumir no teu posto, na tua rede.
E um segundo ponto importante é que, aí agora vamos voltar na pessoa jurídica. Se ele verificou que a placa é uma pessoa jurídica e o dado está aberto, né, ou seja, tem já consentimento, o que ele pega? Ele entra, traz aquela empresa, né, verifica se aquela empresa tem mais, né, CNPJs, por exemplo, e já traz como um lead proposto. Então, ele já traz a informação já da empresa, telefone, e-mail, LinkedIn. Então, todas as informações que ele consegue na Receita e nos demais bancos de dados que estão abertos, a gente já traz como lead para aquele posto. Então, em vez de ele estar lá com, por exemplo, com um comercial, tentando achar cliente transportadora, ele já vai ter certeza que aquele lead passa ali naquela rota e que ele pode tentar capturar para virar um cliente dele. Então, o principal cenário é que a gente traz o lead para ele, já pré-qualificado. Por que pré-qualificado? Porque ele já está naquela rota e ele já pode ali, e ele já é uma pessoa jurídica que pode ter mais caminhões, mais veículos. Então, a gente traz esse possível cliente para ele. E essa câmera, ela faz 100 leituras por minuto. Então, pensa, o que uma pessoa faria, sei lá, em um mês, a placa faz em 1 minuto. Então, a câmera faz em 1 minuto. Então, ela fica capturando e você pode colocar, por exemplo, eu quero capturar só 500 placas por dia. Eu quero descartar os reincidentes. Então, você tem várias configurações para você ter só a informação que realmente te interessa, que é o quê? É o cliente que está evadindo, possibilidade de evadir, e o cliente que ainda não é cliente, ou seja, o lead mesmo. Então, a gente já traz essas informações para que o comercial sente lá e só faça ligação. Oi, eu vi que você passa aqui na minha rota, olha, a gente tem isso, tem aquilo, e até o treinamento de ligações, de qualificações, como abordar o cliente, e-mail, lead frio, lead quente, a gente dá pro revendedor. Então, a gente faz realmente de A a Z. E aí tem um plus também, que é o quê? Quando o cliente tem uma estrutura de loja de conveniência de restaurante e ele quer colocar a câmera no pátio, o que ele faz? Ele ele faz a leitura da placa e fala quanto tempo aquele veículo está lá, se ele consumiu, se ele não consumiu, que às vezes tem caminhoneiro, por exemplo, que para só no pátio para dormir, não consome. E aí, a gente trabalha com esse cliente. Então, ele fala, esse caminhão aqui tá 7 horas e consumiu só, sei lá, R$50. Esse caminhão aqui, de fato, ele ficou 2 minutos, mas encheu o tanque, gastou R$1.500 em diesel. Então, a gente dá as informações para ele realmente também valorizar o cliente que está lá e tentar também puxar quem está lá no pátio, usando a estrutura dele sem consumir. Então, a gente fica ali ligado ali. Deus! Gente, vocês entenderam o que é Spartacus? Que entrega! A gente está aqui para facilitar a vida do cliente, é isso aí. E quando é que acontece o lançamento? 1º de dezembro, lançamento oficial. 1º de dezembro, tá aí. Pessoal, então aguardem, 1º de dezembro, a gente tá aqui na Tank Talk, nas redes sociais da Impulse, do Grupo Impulse. Tem muita coisa nova por vir aí, eles vão lançar uma série de coisas, né? Sim, tem mais uma coisinha que a gente tá para lançar também. Tem muita coisa, a gente tá patrocinador oficial nosso aqui, né? Master, a gente tá lá na nossa rede social, sigam, acompanhem, a gente vai divulgar isso agora também com mais ênfase, né? Legal, isso. Até dezembro. E acompanhem, a gente vai ter muita coisa legal vindo por aí. Eu tô muito orgulhosa disso tudo. Parabéns. Legal, obrigada. E agora, pessoal, depois desse tanto de coisa boa, desse tanto de novidade que a gente tem aí do Grupo Impulse, a gente vai chamar uma revendedora muito importante, que eu acompanho há uma longa data, Cristina Vieira Silva, da Rede Batuta. Cristina, chega pra cá, é um orgulho ter você aqui com a gente. E do lado, né, aqui da nossa querida Karine. Vamos lá. Bom dia. Adorei. Batuta. Olá! Olha, você falou pra mim que a rede é Batuta mesmo, né? Com vocês. Prazer, Cristina. Prazerzão, viu? Até no nome. Prazer, Karina. Eu quero te mandar já o nosso CNPJ para fazer o nosso contrato aí, que depois dessa explanação, eu tô com a Aritana. Nossa, que prazer ter você, conhecer, saber de tudo isso que você entrega. E realmente,
tudo que você falou são as dores do posto. Até, deixa eu só contar um caos aqui, enquanto vocês falavam da Câmara, desse novo projeto, aqui na nossa unidade da rodovia, a gente pede aos nossos vendedores de pista que ficam olhando quem passa na rodovia. Quem conseguir 3 novos clientes, eles ganham um dia de folga. Então, nós colocamos os frentistas, né, os nossos vendedores, para ficar lá anotando o nome das empresas, placa. Eles têm que ir lá bater no caminhão para saber, você é de qual empresa? Por que você não abasteceu? Caramba, sensacional. Uma folga ainda. Assim. Olha, falei, nossa, eu também... já existe isso. Não, eu já conhecia um pouco, mas depois que ela falou esse tanto de coisa, que achei que era, tipo, você tinha 1 ou 2, mas são muitas coisas que você oferta, né, que você oferece. Bastante. Então, dá para entregar muita coisa pro revendedor. E olha o que ela acabou de dizer, que ela coloca um frentista. É um case, né, isso? É um case de sucesso, que eles devem, né, amar, né, esse calar, vamos capturar aqui, vamos pegar os dados para ganhar uma folguinha. E olha quantas, você acabou de dizer que a sua câmera captura... 100 por minuto. 100 por minuto. E o frentista fica lá, tadinho, ali, naquela peleja para trazer esse tanto de cliente pro dono do posto. Então, já traz muita praticidade, facilidade, né, pro revendedor. Sim. Mas olha, Cristina, muito feliz por ter você aqui, te acompanho de uma longa data, o trabalho de vocês nos postos. Passei na porta do seu posto na semana passada. Em São Luís. Lá em São Luís. Eu fui visitar um posto, um revendedor, e passei na porta do seu posto. Tava tão bonito, tão limpinho. E aí eu falei, os meninos disseram aqui que é um dos postos da Batuta. Falei, é um dedinho assim, né? A logo. Isso. A logo tem que ser positiva, né? Eu achei interessante, estudando um pouquinho aí sobre o podcast também, eu vi que você colocou que é revendedores de energia. Isso. Então, de combustíveis e energia. Isso. Se você revende, né? No nosso caso, nós revendemos essa energia, esse combustível. Que jeito que pode ser esse combustível? Tem que ser de excelência. Tem que ser o quê? Batuta. Não pode ser ruim. Adorei. Não, é muito bom. E teve uma transformação, sabe? Eu acompanho eles de um tempo, né, Cristina? E realmente, naquele áudio que ela explica sobre a história deles, aconteceu esse rebranding que ela fala. Essa identidade veio mudando ao longo do tempo. Não era dessa forma, né, Cristina? Me corri se eu estiver errada. Veio acontecendo gradativo. Isso, na verdade, assim, eu não sei quem segue uma primeiro, viu? Porque eu também te acompanho desde os primórdios aí de falar de posto, porque uma das nossas grandes dores, e aí tá aí a Karine, prazer imenso de conhecê-la e conhecer as ferramentas e o trabalho dela. A Aritana eu já acompanho há bastante tempo, desde quando eu entrei para a atividade, que foi em 2013, ou fazendo agora 10 anos, eu, como vim da educação, então quem vem da educação, o que você faz? Pesquisa, estuda, compra livros, que foi o que vocês relataram aí, agora há pouco, que vocês também fazem isso. Então, eu comecei a pesquisar e estudar. Eu entrava no Google, jogava lá, livros sobre posto de combustível. Nenhum, 2, 1, não tinha nada para me orientar. E eu, saindo da sala de aula, entrando para revenda, varejo, posto de combustível, uma commodity, que, na verdade, a linguagem de posto, ela é diferente. A Karine explanou bem. O proprietário do posto, ele fala só da commodity. Ele só fala da compra, da venda, da margem de lucro, que está ganhando pouco, que é só centavos. E quando eu entrei, eu falei, gente, mas que nicho mais bom. Eu não preciso quase nem fazer propaganda, que o meu cliente é obrigado a vir aqui dentro do meu comércio. E minha mãe já teve lojas de roupas, acessórios, essas coisas. Para a gente levar um cliente lá, a gente tinha que suar. E quando ele entrava na loja, nossa senhora, a gente fazia tudo para aquele cliente, porque eu tinha que convencê-lo de levar um item que não era de necessidade dele.
Agora, num posto de combustível, o meu cliente, ele é obrigado a vir aqui, né? Porque se ele tem um carro, ele vai ter que procurar um posto de combustível. Aí o que acontecia? Em 2013, o meu cliente entrava dentro do posto, na época, frentista, só enchia o tanque e dava tchau e mais ou menos, né? Vai, pronto, porque estava ali só para encher o tanque, não tinha obrigação, ele veio porque ele precisa. Então, abasteci, já atendi ele 100%. E nessa trajetória, pesquisando, estudando, a gente encontrou muito pouca referência no posto. Instagram, podcast mesmo, eu acho que a gente não dá para listar nem nas duas mãos aqui, que a gente não tem. Então, você quer falar sobre o revendedor, você não tem. Nós tivemos um momento, já alongando a minha história aí de posto, Aritana, se eu já estiver alongando muito, você vai me cortando, que eu também não, tá tudo bem. E eu sou da educação treinada em falar, viu? Adorei. Mas teve um momento que a gente falou, então vamos experimentar a bandeira. Até então era bandeira branca, não, vamos bandeirar, porque aí nós vamos ter o apoio, vai mudar a imagem, vai ter os aplicativos, beleza, bandeiramos. E qual foi o nosso maior sofrimento? Eles até entregam, tá aqui está, mas para quem? Para um posto que era bandeira branca, que nunca foi acostumado com treinamento, que não sabe como capacitar a sua equipe, que a sua equipe acha que eles são enchedores de tanque, que eles não são vendedores, que eles acham que eles não estão no varejo, o cliente veio porque quis e é obrigado a vir. Então, assim, não adiantou, sinceramente, eu ter uma bandeira, ter as ferramentas, mas não saber usar. Que foi o que vocês relataram, que realmente encontram, e eu, como revendedora, posso dizer que é uma dor tremenda de nós, assim, dos revendedores dos postos de combustível. A gente não sabe usar as ferramentas. E o dono, que está lá, assim, né, mais na parte estratégica, só está pensando em fazer uma boa compra, porque é na compra que ele ganha dinheiro. Tá vendo que legal a gente ter alguém o revendedor junto com a gente aqui? Sim. Tá dando a chancela no que você tá entregando. E é muito bom te ouvir, Cristina, porque é o que a Karina tá dizendo, que ela sente a dor, né, Karina? Você tá trabalhando para sanar isso. É muito bom quando tem uma mulher, aí eu vou puxar a sardinha. Porque a mulher sabe dessa dor, ela vai lá, a gente chega na pista, a gente fica com dó dos frentistas, né? A gente tem... O feeling também é mais aguçado, né? Vamos lá para Outubro Rosa, né? Vamos lá, a gente sente... né, Cristina? A gente sente essa dor, a gente tem pena. Solta o frentista na pista, solta o dono do posto ali, vai embora. E como é que vai operacionalizar isso? Precisa? Vai fidelizar? Tá ali a Ari falando, vai beber água limpa quem tiver um programa de fidelidade? Ótimo, bonita essa menina falando isso, dando treinamento. Mas soltou o cara na pista, foi embora, mas e aí? E aí? O que vai fazer? Soltou o dono do posto lá, né? No M. Hoje. Não vou falar bobagem. Tem que pegar na mão, gente. Né? Não pode deixar. Então é o que a Impulso está se propondo, né, Karine? Vou vender, é o que a Spartacus está aí lançando agora para nós em dezembro. Vamos entregar, mas vamos segurar na mãozinha. Vamos caminhar junto. É um programa, é um sistema que a gente vai operacionalizar junto. Exatamente. Né? E até quero te perguntar, que é uma coisa que me veio na cabeça aqui e ficou para trás. Tem uma galera, tem uma equipe por trás disso, o dono do posto tá ali para poder te atender. É gente ou é um robô? É gente. É gente como a gente, é gente mesmo. É legal. Estamos vivendo, né, Cristina? Estamos vivendo uma era que tá tudo no computador. Te liga lá e é uma pessoa com uma voz. Olá, você está falando com a Joana. Em 5 minutos te atenderemos. E aí você fica desesperado. Porque aí fala, aperta o número 5, o número 6, o número 7 e a pista tá lascada. A gente xingando aquela zoe.
É isso. E o dono do posto Exatamente. quer isso não, gente. O dono do posto não quer isso. Então, E precisa de nem o gente. cliente do posto. E Não. você já viu que É, cliente que chega para abastecer, ele quer ser atendido e ir embora o mais rápido possível? Sim. Ele não gosta, ali não é um lugar agradável para ele ficar. não é. E aí, o que a Karine falou aqui no início, 2, 3 segundos. E precisa ser ligeiro e rápido. E tchau. Você tem que ter um frentista que sabe atender quando a pista está parada e vende bem. E utiliza a sua ferramenta para vender e ensinar ele a utilizar quando a pista está parada. Exatamente. E ter um frentista que sabe ser ligeiro e pá, e vamos embora, tchau. Beijo. É um dia de fluxo rápido. Sim. Né? Então, é isso que a gente precisa entregar, né, Karine, pro dono do posto, igual a Cristina está citando aqui agora. Por isso que a gente conseguiu encantar a Cristina nesse momento. E aí, Cristina, vamos lá, eu tenho uma pergunta para você, que era mais ou menos o que você estava falando. Podemos explicar o que significa distribuição de bandeira própria? E por que você acredita que isso é importante? Era o que você estava conversando aqui, mais ou menos. Exatamente. Eu sofro, né? Porque hoje nós somos bandeira branca, estamos construindo uma identidade. Essa construção, ela não é só visual, né? Na verdade, o nosso objetivo, a nossa meta aqui é construir uma identidade que passa por todos os processos de um posto. É uma identidade visual, é uma identidade de atendimento, é uma identidade do meu vendedor de pista. Inclusive, esse foi um dos primeiros trabalhos que nós começamos lá em 2013. Eles entenderem que eles não eram frentista, e sim vendedor de pista. Então, às vezes, é tão engraçado que a nossa cultura coloca essa profissão um pouco abaixo das outras, né? Então, quando a gente posta aqui, estamos contratando vendedor de pista, geralmente eu recebo várias mensagens. O que ele faz? Né? Aí eu acho interessante eles perguntarem, porque se eu colocasse frentista, eles saberiam que era só encher tanque, né? Vamos dizer assim, que está já enraizado na nossa cultura. Mas quando eu jogo para vendedor de pista, eles perguntam o que ele faz. E esse perfil a gente tem solicitado ao RH que seja muito rigoroso, para que a gente tenha pessoas mais comunicativas, que saiba dar um bom dia, que sabe tornar aquele atendimento mais agradável, mais batuta. Mais batuta! Exatamente. Inclusive, o nosso lema é assim, chegou para abastecer, a gente não fala bom dia, boa tarde, a gente só fala olá, batuta. tudo batuta. Eu falo, quando você já fala isso... Ela tem uma figurinha no WhatsApp, batuta? Eu adorei. Quando a gente já fala isso, você já dá uma quebra de gelo, né? A pessoa já começa a refletir em energias boas, positivas, né? A gente já traz isso. E aí, assim, o que é o nosso sofrimento enquanto bandeira branca? Não ter apoio. Mesmo sabendo que a gente não é fiel à distribuidora nem A nem B, porque nós não somos obrigados a ser, porém, existe também da parte da distribuidora, e aí eu lanço os desafios para as distribuidoras, que elas deveriam fidelizar nós revendedores. E como que poderia? É o preço? Lógico, o preço está lá na cabeça do dono do posto. Porém, o operacional do posto sofre muito. Tá aí, ó, lançada a ideia, viu, Karine? Isso é ótimo, essa chamada. Vamos juntar e criar um pacote, viu, Aritana? Nós já estamos dentro, um pacote para o meu posto bandeira branca, que se eu garantir X galonagem lá para aquela distribuidora, eu posso o quê? Ganhar alguns benefícios. Eu posso ter um desconto na Impulse, eu posso ter uma palestra com a Aritana, um treinamento online. Cristina, já arrasou. Pensou se tivesse... E o que ele precisa me garantir? X galonagem. Então, eu fico pensando assim, por que a distribuidora não acorda? Vamos acordar. Por que eu não garantir, além de preço, qualidade, um plus? Que a ferramenta Impulse, eu já tive olhando aqui, consegue fornecer. Meu Deus do céu, pronto. Com facilidade.
Não é? Assim, como a gente tem um bom relacionamento aqui no Oeste Goiano, em outras cidades também, as pessoas de postos me ligam, Cristina, como é que eu faço isso? Essa semana mesmo eu estou atendendo um. Cristina, onde eu encontro alguém para fazer a limpeza da minha caixa separadora? Por que a distribuidora já não tem um parceiro que ela indique? Seria interessante. Né? Isso é uma sinergia que faz todo sentido. Olha, gente, vamos para. Tem muita gente aí que está nos assistindo, hein? Esse é um chamado, essa é uma dor. Atenção, distribuidoras, se atentem. O nosso podcast está aqui, ó, é de mãos dadas. Tá vendo? Tá vendo o que acontece? Dá pra gente fazer tanta coisa bonita juntos, né? E trazer para perto, né? Porque o que a Cristina falou, a gente vê muito isso no revendedor, como ela falou, é uma dor latente. E às vezes a distribuidora está muito preocupada em, até falando até do nosso, né, que a gente estava falando anteriormente, por exemplo, ela tem uma distribuidora grande que tem seu próprio aplicativo. Então ela pega o dado daquele cliente e pode levar o cliente do posto Batuta para o posto do João. E o que ela está fazendo para ajudar o posto Batuta? Ela que tem o domínio dos dados, ela que faz com que o cliente abasteça ali XPTO. O que mais ela pode fazer para a rede Batuta? Então, o que ela falou faz total sentido. Você realmente, eu vou ser parceiro mesmo. Então, o que é parceiro? Se eu não posso fazer isso para você, se eu não posso realmente te dar um rebite, não posso fazer XPTO, então vem aqui que eu tenho um conglomerado aqui de parceiros de soluções. Tá aqui, ó, você tem aqui, ó, 30%. Pronto, tô até lançando aqui agora, hein? 30% de desconto nos produtos do Grupo Impulso aqui pra gente já fazer uma parceria. Podem nos procurar aqui ou já deixar o contato, a gente já vai fazer isso acontecer. Gente, olha o que tá acontecendo nesse podcast hoje. Meu Deus! Aqui a gente já tem ideia, né, Cristina? A gente já tem a ideia, né, Ari? E a gente já faz acontecer, porque a gente tá aqui pra impulsionar e fazer acontecer. Cristina do céu! Exato! Tá vendo? Meu Deus, tá pegando fogo aqui, ó. Pode mudar a cor, Bruno, vamos lá. Diretoria do podcast, tira rosa, põe vermelho, tá pegando fogo. Tá pegando fogo. Mas eu até vim meio rosa aqui, ó. Eu falei, gente, vai ser, será que é outubro rosa? Eu falei, vou pôr pelo menos meio rosa aqui. Meio rosa, meio. Eu acho que eu sabia que esse negócio podia pegar fogo, viu? Nossa senhora, que tanto de ideia legal. Mas olha, tá vendo? Quando as meninas se juntam, vira essa loucura. Tô muito feliz de estar com vocês. Cristina do céu, que tanta coisa boa. Meu Deus. Aritana. E, na verdade, a gente precisa entender que tudo isso é um processo. Hoje, de 2013 para 2023, eu posso dizer que toda a minha equipe sabe que eles são vendedores. E aí, por que eu consigo provar isso? Porque assim, eu tenho dados de 2013, quanto que a gente vendia de produtos na pista. Então, nós conseguimos, nesse tempo, trabalhar nessa mudança de cultura, nessa nova identidade, nós conseguimos aumentar em 400% a venda de produto. Caramba! Hoje, num posto meu de, sei lá, vamos pôr aí de 600 metros cúbicos aí de galonagem, eu tenho frentista, ou seja, vendedor de pista, né, que vende hoje na faixa de 700 produtos. Um só. E aí, eu falei que eu ia contar a história do bonézinho cinza aqui. Eu ia bem pegar isso. A próxima pergunta. A próxima pergunta era bem essa. Estou aqui lendo sobre ela. Então, vamos lá. Já conta sobre esse boné, que eu já ia falar assim, esse boné aí é meio frentista 5 estrelas, é meio sobre estrelas, esse boné aí fala sobre estrelas, fala sobre meu amor pelos frentistas. Vamos lá. Você já capta tudo rápido demais, não tem nem como trazer novidades para esse nível aí, não. Mas deixa eu contar. Mas eu sei que você é apaixonada, que você respeita os frentistas tanto quanto eu já acompanho você, por isso estou te fazendo essa pergunta. Então, Aritana, a gente tem um respeito muito grande, assim, e esse respeito a gente busca deixar claro para eles, porque, na verdade, o ideal é que eles sintam esse respeito e eles levem para o nosso cliente, né?
pensa, nós falamos aí de dirigir Ferrari. Talvez eu não tenha tantas Ferrari, ou nenhuma, né? Mas aqui no nosso posto. Mas passa caminhão aqui que custa 700 mil. Já pensou se eu fizer algo que vá levar esse caminhão a uma oficina, vai queimar um motor? Eu estou lidando com um bem. Hoje, veículo para nós brasileiros é um patrimônio. Nem todo mundo tem, nem todo mundo consegue comprar. E quando compra, é muito suado, é parcelado em não sei quantas vezes. Então, assim, e nós, brasileiros, somos apaixonados por carro. Quando eu vou colocar um combustível lá, dentro do tanque, quando eu me proponho a zelar pela vida dele e da família, que pode... ele pode andar 50 quilômetros, já pensou eu com criança pequena, e o carro para lá por uma falta de água. Gente, eu não zelei para que meu cliente chegasse ao destino final, para que ele tivesse sucesso, que ele tivesse o combustível certo para chegar até o final. Então, a gente vem trabalhando aqui com a nossa equipe o dinamismo que é o serviço que a gente oferece, os produtos que a gente coloca. E hoje, carro, gente, é patrimônio. Tem gente que praticamente não tem nada, mas tem o carro. Hora de aluguel, mas tem o carro. Por quê? Porque, além de ser uma ferramenta de trabalho. É uma independência para ele, para a família, levar o filho na escola, ferramenta de trabalho, né? Já pensou se eu não zelo disso? Eu não tenho essa preocupação ou essa noção, porque o que eu vejo é que, às vezes, os vendedores de pista não têm essa noção do tanto que é riscado não zelar desse patrimônio. E aí acaba que depois quem sofre as consequências também de não passar isso, de não explicar isso para a equipe, é o dono do posto. Quando estraga o veículo, vai vir a conta para quem? Para o dono do posto. Então, assim, uma equipe bem treinada, na verdade, além de te gerar lucro, ser o nome da sua empresa, é também a alavanca que faz você não ter prejuízo. Né? Muito boa essa resposta. Por isso que a gente vem usando vários tipos de estratégia, talvez mais simples, talvez uma linguagem que o nosso vendedor entenda, porque isso também, Karine, você falou muito bem, eu fiquei com medo, ela vai falar tanto de tecnologia que não vai nem entender o que ela está falando direito, né? Mas é por isso que eu gosto da Karine. Ela entende e é simples e é assertiva. É por isso que a Karine tá tendo sucesso. Ela é simples, ela é assertiva e faz acontecer. Não é aquele negócio, eu falo bonito e cadê o resultado? É aquela, vamos fazer, a gente até brinca, né, com a nossa equipe, vamos fazer uma call, vamos fazer um mail, um daily, um status report. Gente, eu tenho um troço com isso. Gente, a gente tá no Brasil, vamos falar português, vamos falar na linguagem clara, que todo mundo entende, e pronto, acabou. A gente trabalhando com posto, gente. A linguagem tem que ser a linguagem da pista. O que adianta eu subir lá para dar uma palestra e eu conversar uma linguagem de palestrante pra galera que tá sentada lá embaixo, que não vai entender nada. Entendeu? Vamos falar o nosso português básico, reto, direto. Exatamente. Que eles vão entender, que eles vão comprar. Que eles vão comprar o que a gente tá falando e vão entender. Porque quem vai ouvir a gente é o encarregado de pista. Quem vai vender seu produto, Karine, não é o dono do posto, não. Exatamente. É o cara que tá lá na ponta, que vai ajudar ele. O dono do posto só te paga. Exatamente. Ele quer ver só o resultado. O início e o meio é com eles. É isso. Então, vamos ser assertivos na nossa linguagem aqui, básica, reta, direta, e só, né? E trabalhar, segurar na mãozinha deles e fazer acontecer. É isso que eu acho que a gente tem que fazer. E respeitar o frentista. E fazer com que o cliente abaixe o vidro e olhe dentro do olho dele. Não colocar o dinheirinho no vidrinho, não só enfiar o dinheirinho no vidrinho e só. Né? Olhar dentro do olho, bom dia, tá batuta? Tá batuta. Né? Tá tudo certo? Você vai fazer uma pergunta que eu tô me coçando para poder saber? Não, a pergunta não faça, porque a entrevista é minha e sua. Eu te falei isso. Eu falei para ela que a entrevista era minha e dela e que a gente ia usar inteira, que o revendedor, que era uma revendedora
E que a gente Porreta. usar aquela frase, vamos usar essa revendedora. Faça. Cristina, eu estou curiosíssima. Bom, sou do marketing por completo, né? Eu amo, vivo, respiro Aham. isso. Eu quero te fazer uma pergunta. Como que surgiu a marca Batuta? Como é que vocês chegaram? Qual foi o início? Realmente, eu acordei e falei, vai ser Batuta. Me conta essa história, que eu tô curiosíssima para saber, porque o nome foi muito sinérgico, foi muito conectivo. Então, eu tô mega curiosa para saber essa história. Não, vou contar direitinho. Nós saímos da bandeira, né? E aí falou, não, vamos criar a nossa própria identidade. Vamos virar uma rede grande. Então, assim, metas, futuro, tudo depende aí de economia e tudo mais. Mas o nosso objetivo é ter uma rede grande, ter parceiros para fortalecer a rede nossa de postos. E aí começamos uma votação interna. Chegamos aqui, todo mundo deu sugestão de Tem alguns dedos de nomes muita Tem. com a gente. equipe. Tem. Aí ficamos em 3, e dos 3, a cada pessoa que deu a sugestão defendeu. E o Batuta foi meu, né? E aí eu Eu ia perguntar quem foi que fez a sugestão do Batuta. Então foi você, Cristina. Na época, eu estava fazendo um MBA e aí acho que foram 2 módulos da psicologia Batuta, né? Não, a psicologia Meu Deus. positiva. Ah, Né? E eu acredito muito que o ambiente de trabalho, onde nós estamos, ele tem que ser carregado de energia. Eu acredito muito na força da energia. Então, eu decidi, por onde eu estivesse, e foi até nesse MBA que eu encontrei um dos meus propósitos, pois eu não entendia por que Deus me tirou de uma sala de aula e me trouxe para um posto. Eu falava, gente, e o diretor falava assim, aqui não é sala de aula não, viu? Vocês têm que entender, aqui não é para você ficar dando aula não, aqui é para cobrar resultado. E aquela sensação assim, eu sempre acredito em pessoas têm que ser trabalhadas de forma diferente, a gente tem que trazer essa energia boa. E aí, na defesa, eu levantei tudo isso. Falei, olha, a gente precisa de um nome que passe essa energia positiva. A gente não pode querer entregar um combustível e esse combustível ser ruim. Então, o combustível é energia. A energia ela tem que ser como? Boa, de excelência. E aí, eu quis também que fosse simples e chiclete, que grudasse, né? Eu adoro. Marca Ferreira, Deus. bom. Eu falei, gente, Batuta. E aí eu fui estudar um pouco mais a fundo. Batuta também é aquela varinha do maestro Do conduzir maestro. a equipe. Exatamente, de conduzir. Então, o que a gente queria? Realmente conduzir as pessoas para chegar ao sucesso, conduzir a equipe para ela trabalhar igual uma orquestra. Perfeito. Né? Então, ficou muito bom. Aí entreguei o nome para a equipe nossa de marketing, ela desenvolveu a logomarca, não tinha como, aí a diretoria falou, não tem como não ter a mãozinha com o polegar para cima. Tem que ter. Aí foi toda uma equipe que desenvolveu. E a cara de posto, né? Não, eu acho que ela não teve nem caminhoneiro. Total. Eu acho que você, Cristina, não teve que nem fazer uma dissertação para poder convencer o pessoal de ser Batuta, né? Foi assim, deve ter sido unânime. Foi, assim, mas eu fiz uma defesa bem forte também. Porque o Batuta, ele também, assim, traz algumas rimas, né? E aí o pessoal ficou um pouco com medo da rima, assim, isso não poderia ser pejorativo. Não. Então eu acabei tendo que fazer, sim, uma defesa, porque tinha o lado da energia. Não, mas isso não me veio na cabeça? Te veio na cabeça isso? Não veio em nenhum momento. Não me veio. Quando ela falou, quando você me falou que ela vinha Batuta, eu falei, gente, meu avô fazia. E já me veio uma imagem saudosa e totalmente positiva, de fato. Batuta, meu avô falava, e chamava a gente também de Batutinha, e Batuta, tá tudo Batuta. Então, tudo assim, veio total. E a gente lembra dos Flintstones, lembra dos Flintstones? Falava assim, tá Batuta? Batuta, isso mesmo. Então, tipo, isso lembra também pros caminhoneiros, isso é muito legal. Remete muito a dentro do posto. Sim, né? Total. Isso. Inclusive, assim, já vou relatar as minhas ideias, que eu ainda não consegui colocar em prática. Mas
é bom compartilhar que nós estamos falando a mesma língua, né? Você falou isso agora há pouco, Aritana, e eu me senti assim, mais empoderada em poder compartilhar isso com vocês. Por exemplo, setembro é o mês que se comemora o trânsito, né? Aí eu falei assim, gente, já pensou se nós tivéssemos um adesivinho em todos os carros, no trânsito seja batuta? O que isso quer dizer? Gente. Tanto que seria bom, todo lugar a gente vê que eu sou batuta no trânsito. Isso, eu quero participar dessa campanha, tá? Não admito eu não participar dela. Já pode me dar uns adesivos já pra gente poder fazer isso em São Paulo e em Uberlândia também, viu? Que a nossa filial ficar lá, já vamos fazer rodar isso aí. Pode mandar um presente para nossa casa. Exatamente, porque assim, se tiver esse adesivinho, todo mundo lê. E aí, lógico que você vai refletir, acaba virando um papel até social, né, nosso enquanto rede. Então, assim, a gente vai criando tantas ideias que falta o quê? Falta isso que vocês estão fazendo. E eu queria parabenizar vocês por esse apoio ao revendedor, por ser essa âncora, referência. Eu saio daqui assim com meu coração extremamente cheio de energias positivas e de esperança de poder fazer algo para os revendedores. Me comprometo com vocês aqui de divulgar mais, porque assim, muitos revendedores, e aí eu falo dos pequenos, porque eu moro no interior, então eu sei, aqui nós temos cidades com 7 mil habitantes, tem um posto de combustível. Às vezes, quando a gente se encontra, eles ficam doidos para saber como é que está acontecendo, eles não sabem, às vezes, o tanto que existe de informação circulando nas pessoas certas. Então, assim, eu até sinto na responsabilidade de divulgar o Tank Talk para essas pessoas. Não sei se tiver como você muito obrigada. Chamado, né, para a gente poder divulgar para as pessoas com quem eu se relaciono aqui do Oeste Goiano. Nessa região, nós temos muitos postos bandeira branca, então que não tem referência. E eu acho até interessante, assim, eles não sabem, às vezes, nem como é que funciona o processo de carregamento, como é que funciona o processo de armazenamento, e muito menos que existe tanta ferramenta como a Impulse falou para nós. Parabéns, mais uma vez, a essas duas mulheres. Eu tô anotando tudo que você tá falando aqui. Espetaculares. Fazer assinar depois. Tô anotando, porque eu não posso. A gente vai produzir coisas. Tem coisa demais pra gente produzir, né? E você tá convidada para vir aqui de novo e a gente vai fazer coisas juntas. Totalmente. Meu Deus, que encontro! Mulheres sinérgicas. Isso que a gente precisa engrandecer ainda mais, porque a gente tem uma sinergia. Quando a gente junta, né, mulher é detalhista, e mulher a gente fala que a questão que a mulher é emotiva, mas a mulher é estratégica. Muito. E só que ela tem um dom até, não preciso nem falar de pesquisa científica, que mulher é muito, vou até falar, né, mulheres líderes, elas elevam o patamar de várias empresas, tanto que o mundo já tá vendo isso, mulheres líderes, porque ela tem a capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, e também ela tem o feeling, ela consegue tirar realmente, extrair o ser humano, o sentimento, ela tem mais percepção realmente sentimental. Então isso engrandece a gestão, a liderança, né? Porque ela consegue entender melhor o ser humano. Então quando a mulher se junta e utiliza essa estratégia, e outras mais, né, que nós como mulheres temos já naturalmente, a gente é muito mais sinérgica mesmo. Então quando eu falo de sinergia, isso é muito potente. Então, eu acho que a gente pode ajudar muito o revendedor, porque nós somos minoria, mas a gente pode ajudar muito com essas percepções que nós temos, né, e também pelo cuidado que a gente tem por ser muito detalhista. Então, acho que a gente vai conseguir agregar bastante aí para esse segmento. Olha, Nossa, eu fiquei muito feliz. Estou muito feliz de estar com vocês duas aqui. Fiquei muito nervosa no começo. Confesso que a noite foi dura. Fiquei imaginando estar com vocês duas, grandes nomes para mim, porque eu já estou há um longo tempo seguindo a Cristina e a Karine. Admiro muito. Agora estou aqui, já tenho alguns meses com essa minha carreira solo, né? Eu e meu parceiro Genilson no mercado, mas
fora da empresa na qual eu trabalhava. É um caminho que tá dando super certo e tô do lado de vocês, gente. Eu nunca imaginei que eu ia estar, assim, entrevistando 2 nomes tão lindos que eu admiro tanto. E mulheres fortes, muito fortes, e que a gente vai caminhar juntas para defender, né, essa revenda de combustíveis. Você com seu trabalho, nos ajudando e ajudando a revenda, eu do meu lado de cá, e ela como revendedora do lado de lá. E agora, olha o nome disso, eu anotei aqui. Você nos impulsionando uma rede batuta. Adorei! Presta atenção nisso. Olha que nome, olha que junção. Presta atenção. Match perfeito. Né? Um match perfeito no Outubro Rosa. E é assim, gente, que a gente encerra mais um episódio da Tank Talk Cast. Muito obrigada, Cristina, por se propor, ficar aqui com a gente esse tempo todo, dividir conhecimento com a gente. Espero você aqui em Goiânia novamente. Prazer, Cristina. Com certeza. Com certeza. Fala pra Karine esperar aí que eu levo o CNPJ. Eu vou esperar mesmo. Já vou até pedir o número aqui pra Ari, já pra gente poder já pôr pra ferver. Network acontecendo, gente. Network acontecendo. Mulher não perde tempo, viu? Não, já aqui tá olhando lá na frente. E o que a gente tem para dizer nesse mês de Outubro Rosa para essa mulherada linda da revenda de combustíveis e energia? O que nós temos para dizer? Se protejam, se cuidem. Se cuide, né? se valorize. Autocuidado, previna-se. Se cuidem, se valorizem, pensem em vocês, não só no mês, mas durante todo o ano. Com toda certeza. Beijo, beijo! Muito obrigada! Obrigada, tchau, tchau. Pessoal, esse foi mais um episódio do Tank Talk Cast, com essas duas queridas aqui na nossa bancada, com o tema Outubro Rosa. Muito obrigada, Karine. Obrigada, foi um prazerzão estar aqui com vocês, viu? Até a próxima. Tchau, tchau. Com o Binks, você descobre todas as informações e soluções da sua empresa para aprimorar a administração estratégica dos negócios nos mínimos detalhes. Binks, Business Intelligence. É mais que intelligence.